Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Davi e hoje estou aqui para falar de Feiticeiro Escarlate. A Última Porta, eu li aqui o primeiro volume, eu já tenho o segundo volume em mãos, ainda nem tirei do saquinho ainda, logo vou ler. E vou falar aqui sobre essa HQ, aqui com a capa. O preço de capa dela é R$ 39,90 e compila as histórias de Feiticeiro Escarlate de 2023, né, de 1 a 5. Então vamos falar um pouquinho sobre essa HQ, o que eu achei, se ela é boa, se eu nem tanto. Vamos lá. E então vamos lá. O que eu achei, né, dessa HQ? Aqui é contra a capa. Primeiramente, eu tenho que falar da arte. Eu achei a arte simplesmente muito linda. Tanto a arte de capa, todas as capas muito bonita, mas também a arte da história, né? Tirando uma única que é feita por uma pessoa diferente, que é da história da Tempestade. Deixa eu ver se eu encontro essa aqui que não me agradou tanto comparado com as outras. Todas as artes são muito bonitas. E tem, acho que aqui, essa história que são vários quadros grandes. Todas essas artes aqui muito bonitas. Então, um destaque que eu gostei bastante dessa daqui, com certeza, é a arte. Ficou muito bonita. As magias, os poderes que os personagens usam. Ficou muito bom também aqui nessa arte. Ficou muito bem bonito, muito bem feito. Então, a arte que foi feita pelo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, marca. Pela Sarah Pichel. Okay. Ela que fez as artes e realmente tá muito bonita todas elas. Agora, na questão de aqui tem uma pequena introdução falando um pouquinho da feiticeira, o que aconteceu com ela. Essa série aqui, eu vi gente falando que para entender essa história precisava ler uma outra história do Feiticeiro Escarlate e que outra história precisava ler outra história, mas na verdade não. Se você pegar essa história sem saber muita coisa de Feiticeiro Escarlate, dá pra você entender sim, perfeitamente, não precisa ter todo aquele esquema de pirâmide. Inclusive tem um amigo meu que não lê muito HQ, não sabe muitas coisas de HQ, e eu dei uma HQ dessa pra ele e ele leu, mesmo sem entender nada da cronologia da Marvel, essas coisas, e conseguiu entender perfeitamente a HQ. Inclusive, acho que ela é uma matéria boa até pra crianças, porque as histórias elas são bem assim, pelo menos esse primeiro volume, bem infantis até, né? São resoluções algumas vezes bem simples. É uma história assim que a criança podia ler facilmente e se divertir. Então as histórias são bem divertidas, nenhuma delas tipo, uau, a melhor história que a Marvel já fez. Mas elas são legais, são divertidas, tem diálogos bacanas, tem as lutas são todas bem legais. Tem algumas coisas, alguns diálogos que eu achei um pouco expositivo demais. Tem algumas coisas com ela explicando demais, coisas que nem precisava. Mas em geral são histórias boas, né? Começa com Feiticeiro Escarlate. Somente ela tem uma loja em que aqui nessa loja ela criou, né, a Última Porta. E o que é essa Última Porta? É uma porta mágica que ela criou, pelo que eu entendi, fora que criou, em que pessoas que precisam de ajuda, algum tipo de ajuda, abrem uma porta e a porta leva essa porta pra cá, né? Pode abrir qualquer porta e a porta transporta ela, Feiticeiro Escarlate. Na primeira cena, uma pessoa que veio da Itália, em que a cidade inteira estava sendo controlada por um super vilão, e essa pessoa pede ajuda da feiticeira e ela vai até a cidade e ajuda a libertar as pessoas do controle desse super vilão. Uma coisa que eu quero dizer é que o uso dos poderes dela tá bem criativo aqui, né? Que ela tá transformando um caminhão em água em outros momentos. Aqui mais pra frente, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fazendo construtos
Principalmente que ela faz uma massa também. Ela tá usando os poderes da feiticeira Escarlate. Personagens mágicos no geral, acho que precisa de uma certa criatividade para fazer histórias com eles. Porque às vezes fica só básico, só soltando poderzinho, umas mágicas sem graça. E aqui, pelo menos por enquanto, eles estão usando os poderes dela de uma forma mais criativa e eu tô gostando muito disso. Inclusive na arte aqui, na coloração, pintaram o preto um pouco mais escuro. Os dois são ciganos, né, romanes. O preto sempre foi desenhado mais claro. E aqui achei legal que desenharam ele mais ou menos no mesmo tom da feiticeira. E que ela vem e ela tem esse confronto com esse super vilão que tem o poder de controlar a mente das pessoas. Inclusive ele tenta controlar a própria feiticeira e não consegue, tenta usar os próprios medos dela, as próprias coisas que aconteceu na vida dela contra ela, né? Todos os problemas aqui, dinastia M, quando ela era criança, quando ela pirou, aqui ela com a Hope. E mesmo assim não conseguiu, ela derrotou ele com uma facilidade imensa, mostrando já lá na primeira história o nível de poder da feiticeira. E a história também gira em torno da Darcy, que a Darcy simplesmente apareceu e na loja e a Feiticeira Escarlate aceitou. Ela trabalha com a Feiticeira Escarlate e ela só aceitou. A Darcy não quer muito contar porque ela tá ali, mas a feiticeira só aceitou e é isso. Ela também fala sobre essa pedra aqui. É uma pedra que estava junto com a primeira cliente, que é uma pedra que anula os poderes mágicos, inclusive os poderes mágicos da própria feiticeira, que passa em volta dessa pedra, mas não afeta ela. Então essa gira em torno dessas coisas, né? A feiticeira ajudando pessoas que passam pela última porta, a Darcy, que a gente não sabe porque tá ali, e essa pedra, né? A gente tem várias participações especiais bem legais, como já que a da Vivizão, membro dos campeões, ó, outra capa muito bonita, feita pelo Russell. E aqui, né, a gente vê ela ajudando a Vivi, tem toda a relação dela, do robô, que é a mãe dela, ter os padrões mentais da feiticeira e tudo mais. Né, a gente tem aqui, ó, a arte como sempre muito bonita, mostrando como que dentro da mente da Vivi. E ela tem confronto aqui com um personagem que eu nem conhecia, que é a filha do Pesadelo. Esse confronto, os designs dos personagens também legais. A Feiticeira Escarlate com esse uniforme, que na época era o uniforme novo dela, que acho que até hoje com ele, que é um uniforme muito bonito. O cabelo dela fica uma coisa meio cósmica, mágica, no final é muito bonito. E o design aqui também da Filha do Pesadelo também tá muito bonito. E aqui ela tem esse confronto, ele vai tentando usar os medos, os problemas da feiticeira contra ela, assim como o primeiro vilão, mas não dá certo. A feiticeira, ela deve ter passado por um psicólogo muito bom, porque ela realmente tá conseguindo lidar com os problemas mentais e os traumas dela de um jeito muito melhor, sem surtar e moldar toda a realidade como antes. E aqui é muito legal ver ela usando o poder dela. E os vilões sempre tem algum momento que eles acham que estão sob controle, que tomaram o controle sobre a feiticeira, e ela dá sempre um jeito de dar a volta por cima, usando os poderes dela, como eu já disse antes, de forma bem criativa. Inclusive aqui, ela deu uma punição bem legal pra vilã. Eu não vou contar muito para não dar tantos spoilers. É isso. E eu gosto como os diálogos também estão bem legais, a forma como estão fazendo ela interagir com as coisas que giram em torno dela durante toda a história, só a história da personagem na Marvel, e aqui fazendo tipo como que ela tá lidando com isso agora, como ela tá bem mais mentalmente estável nessa conversa aqui com a Vivi. Foi muito legal, né? E aqui a gente já tem uma pequena história, meio fora até, meio desconexa um pouco até, da Tempestade, que ela veio aqui bater um papo com a feiticeira sobre a morte do Magneto, né, que o Magneto tinha que morrido na época e tal. E a Tempestade também, não sei se vocês sabem, mas a Tempestade já tem uma ancestralidade mágica também. E aí a feiticeira chama ela pra vir aqui ajudar a pegar uma planta que é produzida por espírito da água. Elas aqui elas usam magia em conjunto para vencer aqui e pegar essa planta para fazer um chá. É uma história mais curta e também a mais sem graça que tem aqui, mas já valeu a pena, porque tem que ver Tempestade, que é a minha personagem favorita, eu gosto muito de Tempestade, então só pra Tempestade já valeu a pena. Mas aqui, do conjunto de histórias, essa foi a mais fraca. E aí, tipo, continua mostrando a relação dela, mostrou um pouquinho a relação com o Pietro, agora mostrando aqui a relação dela com a
a Polaris, né, a Lorna, pra investigar mais sobre essa pedra mágica que ela não compreende, né, que elas vão pro microverso ajudar a menina que tá com problemas a achar uma espada mágica, e elas criam a espada pra ajudar ela a vencer uma guerra no microverso, enquanto explora mais a relação entre a Polaris e a feiticeira, que é uma coisa que pelo menos eu não me lembro de ter visto muito. Acho que é uma coisa que eles não exploram muito, é a relação entre elas. Então é muito legal ver isso. Eu queria ver mais delas. Eu queria que a Lorna participasse mais das histórias. Acho que seria bem legal. As histórias com as duas, explorando a relação das duas como irmão. Porque por mais que a família dela seja uma confusão de estilo do Magneto, não é mais, e retcon atrás de retcon, ainda assim elas, pelo menos, elas se consideram irmãs, pelo menos. E é muito legal ver essa relação delas. E queria que explorasse mais, né? E queria que explorasse melhor essa família do Magneto também, né? O Magneto com os filhos começa a se explorar melhor, porque é muito confuso até hoje. E aí chega a parte mais principal da história, pelo menos até agora, que foi a parte da Darcy, né? Que veio aqui uma personagem atrás da Darcy. E a gente vai descobrir por que a Darcy veio, chegou até chegou até a feiticeira, que ela é uma jornalista que vai atrás dessas bacantes, que são um grupo de mulheres que protegem outras mulheres de abusadores. Só que ela foi parar em um grupo que era mais extremista e matava e torturava as pessoas, como dá pra ver nesse quadro aqui. E ela acaba matando uma, ela foi atrás delas porque era uma jornalista e queria uma história. E aí, por matar uma, a líder delas vai atrás dela e começa uma caçada e uma batalha muito legal entre ela, que no começo tá usando somente força bruta, contra a feiticeira, e obviamente não tava dando muito certo. A feiticeira acabou com ela, né, e deixou ela presa fora da cidade, sem conseguir voltar. E a Darcy se explica pra ela, e aí vai acabar aquela pedra mágica que anulava todos os poderes mágicos possíveis da feiticeira. Essa vilã, essa rainha delas, encontrou uma mina cheia dessas pedras, né? Inclusive, uma coisa, eu acho que não vai explicar, mas uma coisa que me veio na cabeça é: quando ela alterou toda a realidade, essas pedras não se afetam os poderes dela. Quando ela alterou toda a realidade, essas pedras continuaram no mesmo lugar, não foram moldadas também. Então, acho que não vai falar sobre isso, mas acho que ainda vamos explorar bastante sobre essa pedra e por que os poderes mágicos nem da feiticeira atingem ela. E aí ela usa essa pedra para quebrar os feitiços da feiticeira e voltar e descer o cacete nela. Tem outra luta super legal, como eu disse, muito bonito. As artes, as cenas de luta, de magia e usando os poderes dela estão muito bonitos, né? Realmente muito bonito. E aqui, ó, as quadros são muito bonitas, as cenas de ação eu gostei bastante, estão achei dinâmicas. Aquelas lutando, a feiticeira tendo que ir na mão contra ela, vendo que os poderes não funcionam tanto. Então ela vai na mão mesmo, e é uma trocação de porrada. E a feiticeira ainda mostra que no final ela sempre teve sob controle, ela poderia se curar a qualquer momento, mesmo assim ela não quis. E a feiticeira consegue convencer ela deixar a Darcy e a mudar as tradições retrógradas da sociedade dela, e ela volta e vai embora. Ela perdoa a Darcy aqui. E no final a gente tem uma surpresa ainda, que é sobre o Magneto. Ele não só tá vivo, como tá pelas redondezas ali, né? Os extras são as capas, todas as capas muito belas. Todas as capas muito bonitas. Capa em homenagem a WandaVision. Capa muito bonita também. E no geral, o que eu achei? Eu gostei bastante dessa HQ. Ela é divertida, como eu disse, não é tipo a melhor história da Marvel, mas ela é divertida, ela entretém. Isso aqui eu li rapidinho, acabei lendo qualquer tempozinho livre que eu tinha, fui lendo e acabei bem rápido. E realmente é uma história bem divertida, ela vai andando, quando você pensa que não, já acabou a história, né? Como eu disse, a arte, pra mim, eu achei o maior destaque aqui, com certeza, é a arte, porque eu achei a arte muito bonita, os poderes usados na arte, eu acho que ficou muito bonito, né? As cenas de ação contra aquela rainha aqui realmente ficaram todos muito bonitos. Ver a feiticeira usando os poderes dela ficou muito, muito da hora, principalmente nessa última luta aqui, em que ela vai até na mão
Então, a arte é bem divertida, a história é bem divertida. Sinceramente, podia dar, não precisa entender. Tem gente que fala, pra ler manga aqui precisa ler outra pra entender outra. Essa aqui não. Sinceramente, você pode pegar só isso aqui e começar a ler, que dá pra entender perfeitamente. E eles explicam os momentos até demais. Então, se tiver algum momento, sobre a cronologia da feiticeira, alguma coisa, eles explicam até um pouco de forma expositiva, até demais às vezes, o que já aconteceu. Caso precise ter algum detalhe ou outro. Mas são poucas vezes. E no geral é uma história muito boa, bem divertida, né? Dá pra... ela tem um toque, e percebi pelo menos, infantil. Então assim, dá pra pegar e uma criança ler isso aqui, a criança de 10, 11 anos, e se divertir também, entender perfeitamente. Nada muito complexo, nem nada. Então E em geral é isso. Não tem muito o que falar. Ela realmente... Eu vou ler o segundo volume, que já está aqui. Nem terei do saquinho ainda. Mas o segundo volume já está aqui, né? E quando eu ler, eu vou trazer aqui também. Eu tô ansioso, já vi que tem... Acho que é a Nico, que já tá ali na capa. E eu acho que vai seguir nessa pegada, né? E tem esse mistério sobre essa pedra, que é quanto mais curioso pra saber, né? Por que essa pedra não se afeta com magia, mas principalmente os poderes dela, né? Ela pode alterar a realidade, mas nem mesmo os poderes dela podem afetar essa pedra. E como essa pedra pode ser usada não só para personagens da história dela, mas também até mesmo no universo Marvel. Em geral foi isso. É uma boa aqui. É divertida. Acho que vale a pena ler ela assim. Principalmente se você gostar da feiticeira. Se você for um fã de Feiticeiro Escarlate, você com certeza vai gostar e muito dessa história. No geral é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aí no canal para ajudar. E é isso.